Mas agora, às 4h12, estou recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza o jornalista Germano Ribeiro, que está à frente do projeto O Veredito. Ele vai explicar para a gente, mas vamos falar aqui sobre essas novidades, porque tem um projeto de lei aí na mesa que regulamenta tanto motoristas quanto entregadores de aplicativos. Não é isso, Germano? Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Realmente é um grande prazer estar aqui nessa grande Jovem Pan, rádio referência aqui no estado, no país, vamos dizer logo assim, né? Então, Thiago. Fala um pouco desse projeto, então, como é que é? Porque já aconteceu muita polêmica, isso já se arrasta há um tempo, né? Essa tentativa do Congresso de regulamentar, quer dizer, fazer mudanças em relação ao tratamento legal com os motoristas. O que é que tem hoje para motoristas e entregadores? A gente tem, assim, primeiro que está um contexto, né, dessas relações de trabalho que estão mudando com as tecnologias, né? E aí essa questão da chamada uberização, né, já em referência ao Uber, né, mostra que, além da relação de emprego, é preciso tratar também da relação de trabalho, que é uma coisa mais abrangente do que o emprego em si, né? Então, é preciso ainda regulamentar, ou seja, colocar leis para que se garantam alguns direitos, né, dessa categoria de trabalhadores. Agora, é importante ressaltar também, né, e aí deve ter muita gente ouvindo a gente, né, muito motorista aí que está no Uber, no 99, sim, com certeza, está ouvindo a gente aqui. Essas pessoas, esses trabalhadores, eles se veem como autônomos, né? Como pessoas, digamos assim, donas do próprio negócio, né? E eles devem ser respeitados dessa forma. Então, ontem mesmo teve aqui em Fortaleza, na Câmara Municipal de Fortaleza, uma comissão especial lá de Brasília que veio para cá para discutir esse assunto. Foi meio polêmico, porque quando foi o representante das empresas, né, teve um pouco de vaia, as pessoas ficaram de costas e tal, o que já mostra a dificuldade e a insatisfação dessa categoria. A relação já parece um pouco difícil, né? Mas aí a gente tem esse projeto que, assim, tudo que vem para regulamentar, eu acho que é uma boa coisa, tem que ser discutido, né, para que tudo seja conforme o interesse da categoria, né, melhor interesse da categoria, mas também do usuário, né, e até mesmo da plataforma, que a plataforma precisa, né, que a coisa seja viável economicamente. Então, a ideia do projeto, que é um projeto do deputado cearense Luiz Gastão, inclusive, ele quer, né, fazer essa regulamentação. A ideia é definir deveres e direitos tanto para o motorista, quanto para o usuário e também para a plataforma, né? E aí o que é que muda? Basicamente, assim, começa com a exigência de um contrato por escrito, né? A pessoa precisa lá ter um contrato por escrito, segundo o que está proposto nessa lei, né? E aí o trabalhador, esse motorista, que a gente fala motorista de aplicativo, mas ele não é de aplicativo, ele é motorista de carne e osso, né? Que a gente seleciona por meio de um aplicativo. Então ele seria chamado de trabalhador autônomo plataformizado, seria o termo, né? E aí que direitos ele teria, né? Por exemplo, ele não vai pagar taxas, né, nem vai ter descontos que não estejam já previstos na lei, né? Esse é um dos pontos. Aquela gorjeta que muitas vezes, cara, é tão legal, vou dar mais uma quantidade aqui para ele, porque ele foi muito legal e tal. Esse dinheiro ele vai totalmente para ele, né? Integralmente. Outra coisa, se ele se recusar uma corrida ou ficar offline dentro de alguns contextos específicos, ele não vai ser punido por isso, que é outra insatisfação também que essa categoria costuma ter, né? E aí, com relação à remuneração, a plataforma ela só vai poder ficar com, no máximo, 30% da corrida. Isso a gente está falando basicamente dos motoristas, né? Mas isso também vale, como você falou no começo, para os entregadores, né? E esses entregadores, o cara do iFood, que vai levar lá o seu lanche e tal, o dinheiro pago pelo cliente vai ser 100% desse profissional que está lá fazendo aquela entrega. Isso aqui já estamos agora nos entregadores, né? Para a gente poder diferenciar um pouquinho. Exatamente. Tem essa diferenciação. A lei, né, o projeto de lei quer regulamentar para os dois casos, né? Trazendo esses benefícios, mas que também vão para os usuários. Por exemplo, a garantia de respeito físico e psicológico, que é algo, de vez ou outra a gente encontra, né, reclamações tanto de motoristas quanto de passageiros com relação a um episódio ou outro, claro que é exceção, mas acontece. E também acesso a informações do motorista, né, qual é o nome dele, a foto dele, quantas corridas ele teve, enfim, aquelas coisas que geralmente já se tem, né, mas isso vai ser algo, né, que vai estar previsto em lei, aí dá uma garantia para o usuário. Como também a proibição de que essa gorjeta seja obrigatória. Porque se é obrigatório, não é gorjeta, né? Exatamente. Agora, Germano, toda vida que a gente fala aqui, esse assunto morreu um pouco nos últimos meses, mas nós falamos muito aqui. Eu já ouvi muita gente de parte a parte sobre esse tema. E todas as vezes, já tem aqui um ouvinte, inclusive, falando, vou já botar ele no ar. Todas as vezes, os motoristas, eu acho que a gente vive um clima de tanta
cobrança de imposto, tudo é um imposto, né? Daqui a pouco, se você respirar, vai ter que pagar um imposto. Então, o povo já vive assim. Todas as vezes, aí eu não sei se é por falta dos motoristas terem acesso mesmo ao que diz o texto, da desconfiança dos nossos representantes, mas o fato é que todas as vezes reclamam que tem medo de, no fim das contas, qualquer regulamentação mexer onde? No bolso do trabalhador, né? Dentro dessa proposta, você já me falou aí que o limite máximo de 30% de ficar para a plataforma, que é outra reclamação deles também, que às vezes a taxa é muito alta, enfim. Você acha que, no geral, esse texto que está aí na discussão, ele pode ser mais benéfico para esse trabalhador que pensa desse jeito? Eu acho que vai muito naquela história de que o trabalhador de Uber, ele se sente como alguém autônomo e talvez muitos pensem assim, que o governo não me atrapalhe, né? Nessa pegada. Mas o que a proposta, né, está colocando é segurança, que envolve inclusive previdência, né? Porque esse trabalhador, ele está ali trabalhando, mas ele precisa pensar no futuro dele também. Então, ela tem a possibilidade de previdência para que ele possa se aposentar. Inclusive, para quem é de único, né, ou seja, de baixa renda, só paga 5% do salário mínimo nessa taxa, né? Aí, bom, não sei ao certo se seria obrigatório ou não obrigatório. Mas vamos dizer assim, esse pé atrás dos motoristas, dos profissionais, faz sentido porque se eles se sentem livres e autônomos para fazer aquele trabalho, qualquer coisa que vá amarrar é complicado, o que eles querem entender bem. Então, o ideal é que haja bastante diálogo, que a categoria seja de fato, né, escutada. Eu já ouvi de representantes dizendo que é bom, mas não é o ideal. Então, isso vai se construindo, né? Se é bom e não é o ideal, o bom é melhor do que o ruim, né? Então, são passos que precisam ser dados, é uma evolução aí gradativa. Agora, em relação aos entregadores também, você falou que a questão é que o principal aí, que é quando a gente fala em dinheiro, é onde mais se interessa para o trabalhador, né? É do valor ficar 100% para ele, é isso? No caso, aí a plataforma vai ganhar o quê, né? Mas aí ele teria uma taxa específica mensal que o trabalhador pagaria para a plataforma para poder se manter naquele serviço, né? É uma coisa aí que a lei vai tratar especificamente. Mas quando houver o valor do pagamento, vai todo ser embolsado pelo profissional que está lá fazendo a entrega. Porque as plataformas dizem que elas não são empresas, elas não são contratadoras, isso, né? Elas são mediadoras. Explica pra gente o que é isso, Germano. Porque assim, com essa visão que a plataforma se vê e como é que a lei vê a plataforma. É como também os motoristas se veem. Eles não se veem como empregados da Uber ou da 99, ou seja lá qual for o serviço. Eles se veem alguém que presta serviço através dessas plataformas. E a plataforma se coloca dessa forma. É também aquilo que eu falei no começo da diferença entre emprego e trabalho, né? Uma relação de emprego, você está ali trabalhando para aquela empresa. No trabalho você está lá trabalhando e aí você pode ter seus parceiros, digamos assim, né? Mas é preciso garantir a essa categoria que ela acaba sendo mais, vamos dizer, vulnerável com relação à grande empresa, que tem um mínimo de segurança, né, jurídica para que possa fazer valer seus direitos, para que ele não fique desamparado. Porque essa plataforma vai, aí de repente, não, eu vou cortar esse motorista porque não me interessa mais. Ele vai ficar de uma hora para outra sem aquele ganha-pão dele, por exemplo. É preciso ter um mínimo de proteção nesse sentido. Então, a regulamentação, eu acho que ela é interessante. Mas, claro, tudo dentro daquilo que for do melhor interesse, né, do motorista, do usuário, e também a gente deve incluir, claro, da plataforma. É algo que deve ser bem tratado e negociado. O fato é que esse projeto está tramitando, né, foi até criada uma comissão especial, porque ele envolve vários setores, né, Constituição e Justiça, trabalho, previdência. Então, está sendo bem conversado isso e o ideal é que a categoria realmente esteja mobilizada para fazer valer o melhor interesse dela. E, na verdade, Germano, também, a gente viu nos últimos anos com a chamada uberização, né, que é uma relação nova que os próprios governos aí, municipais, estaduais, federais e dos outros países pelo mundo onde a Uber chegou e suas afins, de lidar essa nova relação de trabalho, né, que é difícil, é uma coisa nova, os governos, as próprias empresas, os trabalhadores estão se adaptando a esse novo formato e que é muito dinâmico, muda muito de acordo com as situações, né? Isso, a sociedade ela é dinâmica, né? Então, e a legislação ela tem que correr atrás. Porque, às vezes, quando sai uma lei aqui, a coisa já andou, já precisa de uma outra. Então, é preciso estar bastante atento a isso. Aí você falou do mundo todo. Em geral, as decisões judiciais com relação a essa questão, elas são pró-trabalhador, né? Costumo até entender muitas vezes que há uma relação de emprego. Aqui no Brasil, a gente tem os tribunais decidindo, em geral, em favor dos motoristas, chegando até o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, mas os recursos que estão indo para o STF,
a tendência lá agora está sendo realmente não reconhecer essa relação de trabalho, né? O que complica, precariza mais a situação do usuário, caso ele queira fazer valer algum direito. Por isso, mais uma vez, que essa lei, eu acho que ela vem para somar em benefício do trabalhador. Esses trabalhadores por aplicativo, eles normalmente, eu estou tirando aqui um recorte é um recorte mínimo, óbvio, do que os nossos ouvintes, mas que é uma grande comunidade, que inclusive aqui o WhatsApp está bombando aqui, muita gente mandando, né? É que a turma o que é? Eles têm um emprego, aí faz Uber, eu chamo Uber, né, porque ficou popularizado, mas é a plataforma. Eles fazem esse serviço num horário alternativo, mas muitos também só fazem isso. E aí trabalham 16, 18, muitas vezes tem gente que vira, né? E aí entra a questão também da segurança para o próprio usuário, né? A pessoa que está trabalhando, dirigindo há 20 horas. E aí vou fazer um parêntese. Atenção, nossos queridos ouvintes, nós estamos debatendo o assunto. Não é de maneira nenhuma um serviço contra vocês, mas é porque o assunto tem que ser debatido, né, Germano? É isso mesmo, né? A gente entra em outra discussão, por exemplo, que se falou agora da redução da jornada de trabalho, né? Aquela jornada 4x3. Né? É um problema que no Brasil, essas coisas têm que ser muito bem discutidas, porque geralmente o trabalhador ele sua, né? Rala para poder pagar as contas dele. Se ele tiver, por exemplo, mais tempo para trabalhar, ele vai querer trabalhar. E aí gera isso que você falou, né? Do cansaço, da fadiga, né? E aí como é que ele vai lidar com isso, né? Pela segurança, pela saúde dele e até mesmo a segurança também do usuário, né? Então, é preciso ter muito cuidado, mas nessa ideia de que o trabalhador, né, por aplicativo, ele se sente dono do próprio negócio, em geral é assim, então ele vai ter que saber realmente ter uma maturidade para lidar, pensando na saúde, benefício dele e na qualidade de vida também, que é preciso ter. Né? É isso. Germano, fala do Veredito, então explica pra gente. O Veredito é um projeto novo, né? Além de jornalista, eu também sou advogado, né, e costumo atuar nessa área focado, né, nessas notícias que interessam a população, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário. A gente sempre tenta trazer isso de uma maneira que interesse mesmo a população em geral. Aí eu converso com advogados, com especialistas, e a gente bolou agora essa plataforma, que é overedito.com.br, né? A gente também está nas redes sociais como O Veredito News. Tem o Czinho, Veredicto ou não? Não tem um Czinho. É bem português mesmo, bem português atual. O Veredito News. Né? Então, a gente está trazendo essas coisas, essas atualizações. Tem rendido bastante material que a gente tem falado sobre esse pessoal, realmente, das plataformas aí, né, de transporte para entrega ou mesmo para transporte de passageiros. Tem rede social? Tem rede social. Eu faço aqui ao vivo. O Veredito News. Assim como tem a Jovem Pan News. Isso, já estou aqui, ó. Vou mostrar esse aqui? Esse mesmo. Mari, pega aqui, ó. Aliás, João Vitor, pega aqui no YouTube, quem está vendo. Já vou seguir, ó, que é tempo real, viu? Já estou. Siga também o Veredito News no Instagram e você vai ter todas as informações. Deixa eu botar um ouvinte aqui, Germano. Você me dá licença? Claro, por favor. O ouvinte está aqui com um comentário a respeito desse nosso tema. Vamos ouvir o que ele está dizendo aqui. É o Nicásio. Fala, Nicásio. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Lima, Nicásio Camusso por aplicativo. Thiago Lima, de todas as propostas que mandaram lá para o Congresso, essa última é a pior que tem. A anterior tava bacana, depois de, né, a gente praticamente trocamos o texto inteiro, né, a galera junto, todo mundo junto, foi ouvido, o texto estava bacana, praticamente pronto para ir para votação. Aí o Hugo Mota não teve o que fazer, foi lá e criou uma nova comissão com um texto horrível, para não dizer outras palavras, que só beneficia mais uma vez a governo e plataformas. Tá aí. Normalmente, Germano, esse é o sentimento, né? Que eu acho que é uma desconfiança até justificada do trabalhador em relação a tantos problemas que ele enfrenta, né? É isso que eu venho colocando, né? Porque realmente ele se vê como alguém assim, que eu quero fazer meu trabalho e não quero que o governo venha atrapalhar, né? E geralmente essas regulamentações, elas limitam um pouco também. Então, é fácil. Eu já ouvi gente dizendo, não vi ninguém elogiando totalmente essa lei da categoria, mas dizendo que era bom, né? Não era o ideal, mas era bom. De qualquer forma, assim, eu acho que todos vão concordar que algum tipo de regulamentação é bom que tenha. Tem que haver, porque não pode ser solto, né? Exatamente. E a categoria, ela unida, mostrando a força que tem, porque tem força, assim. São milhões muitos, de motoristas. Né? Exatamente. Né? Acho que 1,25 milhão no Brasil, muita gente, é muita né? gente. É isso. E aí eles precisamente unidos fazer valer realmente o melhor interesse deles. Germano Ribeiro é advogado, é jornalista, é um grande amigo meu. E prazer ter você aqui
para falar de um tema tão importante, Germano. Muito obrigado. Sempre à disposição, viu? Eu digo mesmo, uma grande honra e grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. São 4 horas e 27 minutos.